Bom, doutor Fernando, são cuidados básicos porque realmente, por exemplo, a hepatite B, ela pode facilmente ser contraída no salão de beleza, tanto porque a manicure pode ter a doença, pode contaminar a cliente, como vice-versa também, né? É claro, algumas vezes você tem a transmissão vice-versa, não tem dúvida. Mas uma parte das vezes, uma boa parte e a maior parte, é transmitida através de utensílios mal esterilizados. A hepatite B é uma hepatite caracterizada particularmente pela transmissão sexual. Já foi inclusive caracterizada como doença sexualmente transmissível, embora também uma grande possibilidade de transmissão é através do sangue. E daí o caso da necessidade tão bem mostrada de esterilização dos instrumentos que levam muitas vezes ao contato com o sangue. E se você esteriliza os equipamentos em casa também, deve ter também todos esses cuidados. Por exemplo, muita gente coloca para ferver, né? O alicate, a espátula, os objetos de inox. É aconselhável isso? Isso consegue matar os germes e consegue esterilizar os equipamentos? Sim, se você ferver durante mais de 5 minutos, você consegue até esterilizar em relação aos vírus da hepatite. Porque a hepatite por vírus, é uma sopa de letrinhas. Você tem a hepatite A, B, C, D, E. Então, cada uma delas é uma doença diferente e com características diferentes. A hepatite A, por exemplo, que é chamada hepatite epidêmica, ela é transmitida através de via fecal-oral. Ou seja, a partir do momento em que você ingere fezes, seja diretamente ou seja através de frutas de alimentos. Essa hepatite A é uma hepatite característica da infância. Ao contrário da hepatite B, que a hepatite B é uma hepatite caracterizada, característica de pessoas mais idosas, de idade mais avançada. Por quê? Porque ela tem uma evolução bastante lenta. Algumas pessoas adquirem hepatite B e curam, outras pessoas adquirem hepatite B e cronificam. Essas pessoas que cronificam podem desenvolver mais tarde uma insuficiência hepática crônica, levando a barriga d'água, a ascite, ao fígado reduzido, sem função, ao baço elevado, numa fase já terminal. E é quando nós conseguimos diagnosticar. Olha, o grande problema que a gente conversava aqui antes é que são doenças silenciosas. Geralmente nem se manifestam os sintomas na fase aguda, já na fase crônica, quando o tratamento já precisa ser mais intenso. É justamente o que a Ana quer saber, doutor. Quais são as diferenças e as características de cada uma, da hepatite B e da hepatite C? Qual das duas é a mais complexa? É mais complexa, no caso. Veja bem, a hepatite B, ela vai ser erradicada, com certeza, porque no nosso país, que é um país que tem uma característica importante, que é a integração da população no que diz respeito à vacinação, isso está exemplificado, por exemplo, na meningite, há muito tempo atrás, na pólio, difteria, sarampo, tudo isso nós exterminamos com a ajuda da população. Evidentemente que agora, por exemplo, nós estamos precisando muito da ajuda da população na dengue. E essa ajuda não está no montante que nós esperávamos. Mas vai acontecer com certeza, a população toda está conscientizada. Então, na realidade, a hepatite E são diferentes, como eu disse, existe uma sopa de letrinhas, e as hepatites são diferentes, inclusive os agentes etiológicos. Uma hepatite A, B, C e D são agentes etiológicos diferentes, ou seja, os causadores são diferentes. E os tratamentos são diferentes. E os tratamentos são diferentes. Claro. Ou seja, basicamente, você não tem tratamento para hepatite A. Mas a hepatite A é uma patologia, uma doença, em que você não tem uma mortalidade, uma morbimortalidade muito grande. É uma hepatite de jovem, de criança, e que evolui normalmente. Sobre a vacina, doutor, a Socorro do Mafá pergunta se tem vacina de graça contra a hepatite nos postos de saúde. Tem hepatite numa determinada faixa etária, por isso que eu digo que dependendo das condições financeiras da saúde, e para isso eu reforço, é preciso regulamentar a emenda 29, está em pauta para isso, para que a saúde tenha mais dinheiro e possa comprar vacina para todo mundo. Porque existe só para uma faixa etária. E é justamente a faixa etária, logo até 30 anos de idade. Até 30 anos de idade. Então, aqueles que têm essa idade vão ao posto de saúde para se vacinar. E depois tem clínicas particulares, exatamente. Né? Aí você também pode fazer os exames de rotina para saber se você tem ou não a doença, já que ela é tão silenciosa. O Edivaldo quer saber se quem já tomou a vacina toma de novo. São quantas doses, doutor? Não, você toma 3 doses inicialmente e a partir daí você tem 10 a mais anos. Você pode fazer um controle
bioquímico, hematológico, para saber qual o grau de imunidade que você tem e a partir daí repetir a dose da vacina. Ok. Existe uma diferença muito grande, inclusive, da contaminação. Isso é importante chamar a atenção, vocês já chamaram. A hepatite A geralmente é fecal oral, pela injeção de fezes, direta ou indiretamente. Algumas vezes existe contaminação por via sexual, mas só em homossexuais que praticam cunilingus. Então existem algumas epidemias que apareceram neste caso. A B geralmente é por via sexual ou por via sanguínea, tratamento com sangue de indivíduo contaminado. E a C você discute muito, mas particularmente também é através do sangue. E você tem ainda D, que é um sucedâneo da hepatite B, que acompanha a hepatite B, e a E, que é semelhante à A. É uma sopa de letrinhas mesmo de hepatite, viu, doutor Fernando? Muito obrigada pela participação aqui, tirando todas essas dúvidas, hoje sobre hepatite. Bom dia para o senhor. Disponha sempre, obrigado a você.